Senhora Presidente, que cumprimento calorosamente, está a cumprir o seu papel de forma muito escrupulosa e na sua pessoa cumprimento todos os nossos colegas, assim como o Senhor Presidente que se encontra em casa e que está também ele com muito bom aspecto. Esperemos que volte rapidamente e recuperado. Senhor Secretário de Estado, cumprimento também a si e agradeço toda a exposição que aqui trouxe sobre as conclusões do último Conselho Europeu, que decorreu nos passados dias 30 e 31 de maio. Falou-nos aqui sobre 4 temas que foram alvo desta reunião: a Ucrânia, a defesa, a energia e a segurança alimentar. Mas a verdade é que todas elas estão inevitavelmente ligadas à primeira, e tem que ver com a Ucrânia, com a invasão da Rússia à Ucrânia, e a este propósito, mais no plano doméstico, em relação ao quanto isto impacta na vida dos portugueses, dos nossos cidadãos, dos nossos consumidores. Eu creio que urge também aqui fazer justiça às pessoas que nos últimos tempos, nas últimas semanas, até nos últimos meses, têm visto a sua vida degradar-se, têm visto o seu poder de compra degradar-se e, no geral, infelizmente, não tem tido uma resposta conveniente por parte do Governo no que respeita a esta matéria. O Governo tinha previsto uma inflação de 4% até ao final deste ano. Os economistas dizem que esta meta possivelmente não irá ser cumprida e que a inflação previsivelmente poderá estar nos 6%. No mês de maio atingiu 8% e sabemos que há quase tantos anos quanto aqueles que eu existo que não existia uma inflação tão grande em Portugal, portanto há mais de 29 anos. Em relação ao custo de vida, disse-nos aqui que Portugal não ia ver os bens alimentares essenciais, ou melhor, que os consumidores não iam sentir a escassez destes bens alimentares relativamente às questões que dizem respeito aos cereais e que dela dependem, mas a verdade é que existem bens alimentares essenciais que têm sofrido aumentos do preço na ordem dos 30%, 40%, Sr. Secretário de Estado. Assim como já todos também conhecemos a epopeia sobre os combustíveis e o quanto a questão dos combustíveis tem dificultado a vida aos portugueses e às empresas. A par disto, sabemos também que, apesar dos hipotéticos aumentos que o Governo queria dar aos portugueses, quer nas reformas, quer nas pensões, quer nos salários, a verdade é que não os atualizou em função da inflação e isto reflete-se numa perda do poder de compra dos portugueses. Isto para lhe perguntar o quê? Concretamente, sabemos que o Governo tem feito um esforço para mitigar estes impactos da guerra na vida dos portugueses, sejamos intelectualmente sérios, mas a verdade é que factualmente, objetivamente, isso não tem sido sentido pelos consumidores. O exemplo disto foi o que se passou com a redução do ISP, que depois, objetivamente, não se concretizou no preço final que foi praticado aos consumidores. Portanto, a pergunta que faço inicialmente é: de que forma é que vamos apoiar as famílias mais carenciadas e que são mais suscetíveis destes aumentos no que diz respeito aos bens alimentares essenciais? Em segundo lugar, pergunto-lhe também em relação às empresas, pequenas e médias empresas, que também elas são muito, muito sensíveis e cujo o objeto e o fim das suas empresas dependem muito do aumento dos combustíveis. Que medidas é que vamos fazer, ou tomar, aliás, para mitigar esta escalada dos preços na vida das famílias, dos portugueses e das empresas? Em relação à energia, e eu gostava de lhe falar de uns temas, e eventualmente se tiver tempo, assim farei, mas em relação à energia, nesta matéria a Europa foi, como sabemos, forçada a ultrapassar a sua enorme dependência energética em relação à Rússia. Falou-nos aqui do Repower EU, o pacote de medidas que aponta para a total independência da energia, ou melhor, do petróleo russo até 2030, e uma destas medidas do Repower EU é acerca de diversificar os fornecedores desta energia e sobre a revisão das interligações. Muito me apraz o que aqui hoje disse em relação a olharmos para a Península Ibérica e reconhecermos que, de facto,
é necessário rever a questão das interconexões e que na Península Ibérica pode ver-se a solução para não só a entrada, a distribuição e fornecimento da energia. A Península Ibérica tem aqui, como sabemos, a oportunidade de contribuir em larga escala para este desígnio, através do projeto do gasoduto dos Pirineus. Eu perguntava-lhe como é que está este projeto. Hoje sabemos que o Primeiro-Ministro reuniu com Emmanuel Macron acerca, não deste assunto concretamente, mas penso que este assunto poderá ter sido abordado nessa mesma reunião e perguntava-lhe como é que está. E ainda sobre a energia, para terminar, Sra. Presidente, foi aqui também falado pelo Partido Socialista acerca da proposta ibérica para limitar os preços do gás e o impacto no preço da eletricidade. 3 perguntas que lhe faço em relação a isto. A primeira é, numa fatura média mensal, qual é que é o efetivo impacto que esta redução tem na fatura dos consumidores? Em segundo lugar, falou aqui que ainda não, o Sr. Secretário de Estado disse aqui que ainda não entrou em vigor. O que é que estamos a aguardar? E em terceiro, qual é que, ou melhor, a pergunta que lhe faço muito concretamente, porque o tempo escasseia, é quem é que vai pagar a medida, ou seja, sabemos que os consumidores vão ver uma mitigação deste preço na sua fatura, os produtores particulares de determinado preço, vou terminar, Sr. Presidente, que será reduzido em função desta proposta ibérica, mas no final das contas, quem é que vai pagar esta medida? E o Governo, será que está a dar com uma mão para tirar com a outra, Sr. Secretário de Estado? Obrigada.